Boa noite para você de casa. Está chegando o NTV News. Limpeza realizada pela Prefeitura danifica sistema de drenagem e gera reclamação. Em denúncia, esgoto volta a ser despejado no córrego da cadeia em Patos de Minas. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Polícia prende suspeito e apreende arma e munições. Médico é preso por ameaçar funcionária de escritório de advocacia. Amigos do Jaleco entregam alimentos e carinho para pacientes e acompanhantes na UPA. Advogado lança livro em Patos de Minas. Mês de junho começa com previsão de mais frio. Sebrae abre período de inscrições para selecionar bolsistas. O aumento no número de ocorrências relacionadas ao uso do celular nas rodovias. A gente mostra o apelo de uma moradora de Presidente Olegário para conseguir cirurgia. Sem condições de atendimento e superlotação na UPA, Secretaria de Saúde adota mudanças com horário estendido em unidades de saúde de Patos de Minas. E idoso acusado de matar gerente de fazenda é levado a júri. O NTV News deste 1º de junho já está no ar. Começa com os destaques policiais. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas pela Polícia Militar no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas, e um homem foi detido durante a ocorrência. Uma arma de fogo calibre 22, 7 munições intactas foram apreendidas pela polícia e um homem de 32 anos preso lá na rua Arnaldo Gonçalves Xavier, no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas. De acordo com a polícia, eles faziam batida policial no bairro quando desconfiaram da atitude suspeita desse homem e foram atrás. Ele estava sentado em cima do revólver quando foi preso. Vamos ouvir a entrevista da polícia. Nós estávamos fazendo batida policial, na parte alta da cidade, setor 8, bairros Jardim Esperança, Alto Colina, Novo Horizonte, Nova Floresta, e em locais conhecidos, questão de tráfico de drogas, pontos de receptação. E durante a operação, a gente, ao aproximar de um local conhecido, já conhecido pelas guarnições, pelas equipes, um indivíduo, foi dado ordem de parada para ele, e ele desobedeceu às ordens policiais, ingressando nesse imóvel que a gente já conhecia como ponto de venda de entorpecente, etc. Nós ingressamos logo após ele, e efetuamos a prisão dele, por desobediência. E no local a gente já aproveitou e deu uma olhada, e localizamos aí um revólver calibre 22 cromado, que ele confessou ser da sua propriedade, motivo pelo qual ele foi conduzido para a delegacia. De acordo com os militares, essa arma estava com a numeração não raspada, o que dá o direito a essa pessoa em responder em liberdade apenas pagando uma fiança. Outro detalhe é que ele tem algumas passagens pela polícia. Não é raspado, a calibre 22 não é raspado, e o motivo pelo qual ele foi conduzido para a delegacia para responder pela questão da posse, da posse do armamento. Ele não falou para a gente como adquiriu, a gente confessou, que a propriedade do material era dele, segundo ele, para se defender, de possíveis aí, segundo ele vem sofrendo ameaças, e adquiriu o revólver para se defender, porém ele não entrou em detalhes aí quanto à questão, como ele adquiriu o revólver, como adquiriu o armamento. Tem outros indivíduos que moram lá, ele estava no local lá, ele frequenta muito lá, então, se eu não me engano, tem outro indivíduo que reside lá realmente, mas ele ultimamente tem ficado lá, então ele assumiu a propriedade do armamento e por isso foi conduzido. Foi preso na manhã de hoje o médico oftalmologista Daniel Tolentino e, segundo a polícia, ele teria ameaçado os funcionários de um escritório de advocacia de Patos de Minas. O médico oftalmologista Daniel Tolentino voltou a se envolver em polêmica. Desta vez ele foi preso na manhã desta quarta-feira após ameaçar um advogado aqui em Patos de Minas. De acordo com a informação do boletim de ocorrência, ele teria ido até esse escritório de advocacia para resolver um problema. Lá teria ameaçado as pessoas que trabalhavam no local e logo depois saído dali. Os militares foram até a casa dele e ele foi conduzido para a delegacia de plantão de Patos de Minas para prestar esclarecimentos. Vamos ouvir o que disse a polícia. Nós fomos acionados pelo advogado na parte da manhã. Deslocamos até o escritório e contato com ele nos alegou que esse cliente, que é cliente dele, ainda é cliente, esteve no escritório de advocacia e proferiu algumas ameaças, em virtude de alguns processos que ele vem sendo submetido. O advogado teve um entreveiro entre os dois lá referente à situação de cliente e advogado. E aí ele nos acionou no local, o cliente dele já não estava lá no local quando a gente chegou, mas a gente conhece ele,
conhece o indivíduo, aí deslocamos na residência dele e efetuamos a condução dele. Né, bem como orientamos o advogado já deslocar na delegacia para fazer a devida representação. Ele falou que realmente esteve no local, né, estava um pouco nervoso da situação, né, em virtude dos processos aí que ele vem sendo submetido, né, e confessou que realmente esteve no local um pouco nervoso. Não chegou a confessar ameaça não, mas confessou que esteve lá um pouco alterado e discutiu, né, com a secretária lá do advogado. E por isso ele foi conduzido aqui para a delegacia. Inclusive o advogado tem filmagens, né, o escritório dele tem algumas filmagens e segundo ele vai juntar essas filmagens aqui no inquérito. Daniel Tolentino já tem passagens pela polícia. Foi o principal suspeito no envolvimento da morte da dentista Roberta Pacheco, sua ex-namorada. Também se envolveu em outras polêmicas envolvendo o relacionamento. Foi preso por ameaça e agressão, suposta agressão, após ter jogado algo em uma segunda namorada após o caso Roberta Pacheco. Até então, o homem responde por esses crimes em liberdade. Agora, a polícia vai avaliar o caso e apurar toda a situação em um inquérito policial. Houve xingamentos, houve uma certa intimidação no local também, né, referente à ameaça, houve injúria também, né, e está sendo tudo consignado no boletim de ocorrência. Aqui na delegacia, o suspeito Daniel Tolentino conversou com a nossa reportagem, mas não quis dar muitos detalhes sobre o que aconteceu. Ele negou ter cometido o crime de ameaça, disse que apenas foi para resolver um problema, mas que tudo foi interpretado de maneira errada. O fato agora também será repassado pela polícia. Aqui na delegacia de plantão de Patos de Minas, o Daniel Tolentino assinou um termo circunstanciado de ocorrência, aquele termo que ele se compromete a comparecer e responder caso a polícia necessite da sua presença. Ele foi liberado logo depois do caso. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que advogado lança livro em Patos de Minas. E amigos do Jaleco entregam alimentos e carinho para pacientes e acompanhantes na UPA. Um advogado patense lançou livro sobre os comitês de resolução de disputas. A legalização do dispute boards no Brasil é o primeiro livro lançado pelo advogado patense Daniel Freitas Rezende. O livro ele trata do processo legislativo ao longo da história, né, da implementação do dispute boards no Brasil. Enquanto presidente da comissão de arbitragem, toda a minha atuação e trajetória como divulgador dos métodos adequados de solução de conflitos, eu incentivei a utilização do dispute boards pelo Brasil. Essa legislação já foi aprovada primeiro em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, as principais capitais no Brasil, Belo Horizonte, inclusive, e agora aqui em Patos de Minas. A Lei 5.455, de autoria do vereador Professor Delay, aprovada em maio de 2022, possibilitou a criação do mecanismo em Patos de Minas. Mas afinal, o que é o Dispute Boards? O advogado explica. O Dispute Boards, em português, é Comitê de Resolução de Disputa. E ninguém pode duvidar que o brasileiro precisa de obras públicas de melhor qualidade. São hospitais, escolas, estradas que estão paralisados aí por anos. E em Patos de Minas, nós conseguimos então, a Câmara de Vereadores de Patos de Minas aprovou essa legislação, se tornando aí a primeira cidade do interior de Minas Gerais que prevê a possibilidade de resolução de disputas em contratos de licitações públicas a serem resolvidos através desses comitês de resolução de disputas. O prefácio do livro foi assinado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. O professor Anastasia, enquanto senador da República, ele aprovou essa legislação a nível federal, né? O Senado tem o projeto de lei onde o Dispute Boards, nos contratos de licitação que envolvem a União Federal, antes de ir para a Justiça, qualquer litígio que haja, né, ele há a possibilidade, então, de se resolver através dos comitês de resolução de disputas. E o professor Anastasia foi o autor desse projeto de lei e também um grande incentivador do uso dos métodos adequados de solução de conflitos. O livro está sendo vendido por R$50 no site da Editora Del Rey e em outras plataformas. Também é e-book pelo site da Editora Del Rey e também é possível comprar pela Amazon. Enfim, todos os sites aí estão vendendo o nosso livro.
Amigos do Jaleco, né? Alunos de enfermagem resolveram levar carinho e alimentos para pacientes e acompanhantes que aguardam atendimento na UPA de Patos de Minas. Essa é a quarta vez que a ação social é realizada na UPA, por meio dos alunos do curso técnico de enfermagem do SENAC. Batizado de Amigos de Jaleco, o projeto mensal visa alimentar as pessoas que aguardam atendimento no local. O Amigos de Jaleco, ele surgiu da necessidade, né? Visto que os hospitais muito cheios, né? Principalmente aqui na UPA, muito cheio. E as pessoas ficam por muito tempo, né, esperando um atendimento por causa da superlotação. Então a gente viu essa necessidade de ajudar mesmo, né? E é um pouquinho do carinho, né, que nós da enfermagem direcionamos para essa população. Então a gente oferece uma vez ao mês, é muito pouco, né, mas é de todo o nosso coração. E a gente entrega esses alimentos para as pessoas aqui na porta, lá dentro também, para as pessoas que podem receber, né, essa alimentação também, porque não são todos. E a gente está muito feliz com esse projeto. Foram 500 lanches e cerca de 40 litros de suco distribuídos. A iniciativa partiu dos alunos de enfermagem e faz parte do projeto integrador. Veio da vontade deles mesmos de fazer algo pela população patense. E a enfermagem é isso, né? A arte de cuidar em todos os sentidos. E os meninos já esquematizaram, né? Já criaram esse projeto mesmo, por meio de divulgações, já conseguiram esses alimentos. A gente manipula esses alimentos, né? A gente faz esses alimentos e traz aqui para a porta da UPA, né? E entra aqui e oferece a todos que têm fome. O projeto Amigos de Jaleco é possibilitado por meio de doações de alimentos que são obtidos por duas maneiras. Para a gente também receber essa doação, a gente também pode oferecer, né, palestras que as empresas precisam, por exemplo, primeiros socorros. A empresa precisa de uma palestra de primeiros socorros. A gente oferece, né, esse treinamento, essa palestra, esse conhecimento, e em troca a gente pede essas doações. E também as pessoas podem doar voluntariamente. Quer ajudar o projeto, Natália? É só entrar em contato comigo, né, com a representante da turma, ou então direcionar essas doações mesmo lá para a nossa instituição, no SENAC. O SENAC fica situado na Avenida Ivan Borges Porto, número 435, ao lado do Parque Municipal do Mocambo. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira. Mês de junho começa com previsão de mais frio. E Sebrae abre período de inscrições para selecionar bolsistas. O Sebrae começou a receber inscrições para a seleção de bolsistas destinadas ao programa Agentes Locais de Inovação, com vagas para Patos de Minas. E o Sebrae Minas está com o edital aberto para inscrições do programa ALI, que acontece em todo o estado de Minas Gerais. Ao todo, são 267 vagas ofertadas. Em Patos de Minas, são 6 vagas. As inscrições vão até o dia 17 de junho. As bolsas chegam até R$5.000. E quem vai falar sobre essa nova oportunidade para Patos de Minas é a Ana Carolina. Ana Carolina faz parte do Sebrae Minas, é analista. Como que funciona esse programa ALI? Eu queria que você explicasse para quem está em casa. Olá, isso mesmo. Nós estamos com o edital do programa ALI aberto, são os agentes locais de inovação. Então, estamos buscando os profissionais para atuar junto às micro e pequenas empresas, né, do nosso território com ferramentas de inovação. E quais são os critérios para participar, se inscrever nesse programa? Sim. O profissional graduado, né, com no mínimo 6 meses de experiência de atuação aí com inovação em micro e pequenas empresas. Nós falamos de 6 vagas em Patos de Minas, mas o programa acontece em todo o estado de Minas Gerais, inclusive na nossa região no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e também aqui no noroeste do estado, né? Isso mesmo. Só na nossa região, noroeste e Alto Paranaíba, nós temos 32 vagas e Patos de Minas, né, com 6 vagas. Essas 32 vagas estão em 11 municípios da nossa região. Quando a gente fala de bolsas até R$5.000, o que eles vão poder aprender dentro desse curso, por exemplo?
Os profissionais serão capacitados pelo SEBRAE, né, para aplicar aí ferramentas, soluções de inovações com as micro e pequenas empresas dos nossos territórios. E esse programa contempla também produtores rurais. Então, a gente atua no comércio, no serviço, na indústria e também com o produtor rural, com os negócios rurais. Além de auxiliar o SEBRAE, a pessoa vai ter uma oportunidade de aprender muito mais na área de gestão, é isso? É isso mesmo, né? Teremos profissionais aí preparados para atuar em nosso território, para desenvolver a competitividade dos negócios. Ana, agora tem algum site que a pessoa pode fazer inscrição, pode estar participando então desse processo seletivo? Isso mesmo. Mais informações, nós temos o site ofertas.sebraemg.com.br/bolsistasales. Lá eles têm todas as informações necessárias para o processo de inscrição. Vamos ficar atento à data que se encerra no dia 17 de junho, né? Isso mesmo, até 17 de junho as inscrições estão abertas. Muito bom, muito obrigado, Ana, pelas informações. Esse programa Ali acontece em todo o estado de Minas Gerais, como eu mesmo disse. Oportunidade para Patos de Minas, são 6 vagas aí com bolsas de até R$5.000 em várias áreas de gestão que a pessoa pode estar fazendo a inscrição. O site é esse que aparece na tela. Vocês podem estar entrando, fazendo a inscrição com os dados e, claro, boa sorte para vocês. É uma oportunidade para Patos de Minas e toda a região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. O mês de junho chega com feriado e também mudança de estação. 13 de junho, segunda-feira, dia de Santo Antônio, padroeiro de Patos de Minas, é feriado municipal. 16 de junho, dá numa quinta-feira, Corpus Christi não é feriado, mas ponto facultativo nacional. Dia 21 de junho começa o inverno. A estação mais fria do ano deve ser marcada por 3 entradas de massa de ar polar, que deve fazer a temperatura despencar, além de massas de ar frio que deixam o clima ameno. O mês com temperaturas mais baixas deve ser de junho. Além disso, o clima do inverno deve ficar mais seco que o esperado para o período, alertam os climatologistas. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a primeira quinta-feira de junho. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com poucas nuvens. Os dados do IMET indicam tempo estável e seco com a umidade relativa do ar devendo ficar em 30% no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. Em Patos de Minas, mínima prevista de 16 e máxima de 29 graus. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam de 17 a 30 graus. Em Rio Paranaíba, variam de 16 a 29. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 17 e máxima de 31 graus. E em Carmo do Paranaíba, previsão de variação entre 16 e 29 graus nesta quinta. A seguir aqui no NTV News tem a análise da notícia. Limpeza realizada pela Prefeitura danifica sistema de drenagem e gera reclamação. Esgoto volta a ser despejado no córrego da Cadeia, em Patos de Minas. Para o 6º aniversário, a Oral Unique preparou um final de semana inteiro para o seu sorriso, né? Fique atento, porque tem o Big Plantão de aniversário da Oral Unique, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho. É a sua possibilidade de ter o sorriso dos sonhos com a clínica referência em implantes. A Oral Unique tem implantes dentários de máxima qualidade e vão renovar o seu sorriso e te dar mais saúde e autoestima. Agende então um horário no Big Plantão, no telefone 38260800 ou no WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. A limpeza realizada pela Prefeitura de Patos de Minas, no canteiro central, na estrada de acesso a Sumaré, tem provocado reclamações. O serviço teria provocado danos ao sistema de drenagem da via. Pois bem, a equipe de jornalismo volta a mostrar a situação aqui da estrada de Sumaré, essa MGT que pertence ao município de Patos de Minas. Ela foi pavimentada há poucos anos, é uma rodovia nova, dá acesso a alguns distritos aqui da cidade, só que um fato chamou a atenção nos últimos dias de equipes da prefeitura trabalhando para limpar o canteiro central e também as laterais que estavam sujas. De acordo com a prefeitura, a limpeza foi feita para melhorar a visibilidade dos motoristas que trafegam aqui nesta rodovia e também de pessoas que caminham pelo local. O problema
problema é que esse serviço, segundo algumas pessoas, não ficou bem feito como era para ser. Eu vou conversar agora com uma pessoa, Antônio Carlos, o Tintim, mais conhecido aqui na cidade, que entrou em contato com a nossa reportagem para denunciar que as coisas não ficaram como era para ser, inclusive com muitos problemas com relação ao meio-fio que foi danificado, é isso? Eu achei interessante porque é o seguinte, é a primeira vez que faz um tipo de serviço desse aqui. As outras vezes vinha uma roçadeira de braço, passava, limpava e tal. Este ano agora isso deve ter sido uma pá carregadeira que eu não estava aqui no dia, estava viajando, mas como você viu, danificou demais o meio-fio aí, sabe? E vai atrapalhar, porque esse meio-fio que a água que cai na pista vai para ele. Agora essa água deve voltar para o meio da pista de novo. Então, eu achei que o serviço foi um mal feito. Ou também o tipo de máquina que não foi adequada para vir para cá, talvez nem o operador não teve culpa, porque era o único recurso que eu tinha era a máquina. Então não é exagero, que quem passar aqui vai ver que realmente quebrou todo o meio-fio que foi feito, e é uma rodovia aqui que tem um acesso muito grande de ciclista. Se você passar por aqui na parte da manhã ou à tardezinha, tem muito ciclista que roda por aqui. Realmente ficou muito ruim o serviço e danificou bastante aqui sem falar o seguinte, que ainda eles pegaram os entulhos e colocou em cima da cerca. O aceiro, né? Nas imagens do nosso cinegrafista Gustavo Brito, dá para ver que o aceiro também, ele não ficou completo, né? A gente vê que algumas partes estão mais bem limpadas, outras com pouca limpeza. O que você avaliou desse aceiro aqui que eles fizeram à margem da rodovia? Dos dois lados, eles tiraram o aceiro e jogaram em cima da cerca. Agora, como é que você faz o aceiro entre a cerca e não tem jeito, sabe? Ficou difícil. Então, realmente foi um serviço muito mal feito. Agora, outra coisa que chamou a atenção sua, Antônio Carlos, é com relação ao show que teve aqui na parte de cima da cidade, onde movimentou muitas pessoas, e de acordo com o Tintim, o que espantou ele também é porque essa limpeza que nunca tinha acontecido, aconteceu bem nas vésperas do evento, foi isso? Coincidência ou não, eu acho que quem produziu o show não tem nada a ver com isso. Sabe? Eles veio aqui e limpou uma limpeza muito bem feita, muito boa, na véspera do show. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas foi feito. Porque isso aqui custou dinheiro nosso. Eu acho que tinha de vir cá e fazer de novo o meio-fio que eles quebraram. Entendeu? Porque isso aqui foi feito há uns anos atrás e custou dinheiro. Estava bem feito, né? Estava normal, estava funcionando. Sabe? Se foi bem feito ou mal feito, isso não é o que a gente vai julgar. Vai julgar que estava funcionando normal. Aí vem cá, quebrou, e agora? Quem vai arrumar? E time que está ganhando não se mexe. Nós questionamos a Prefeitura no final da tarde de hoje, mas ainda não recebemos a resposta sobre essa intervenção feita na rodovia para essa limpeza que virou alvo aí de reclamação. Comigo, Ludmila Bahia, aqui para a análise da notícia. Boa noite, Ludmila. Olá, Odair Cardoso. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News. Esse serviço até foi feito em um domingo e a gente mostrou uma retroescavadeira em ação, uma pá carregadeira, muitos homens, e a Prefeitura justificou que trabalhou no domingo com todo esse maquinário para realizar um serviço melhor, com uma durabilidade maior. Só que o que a gente viu aí por meio das imagens foi que resolveu um problema e acabou provocando outro. E o que a gente quer saber é isso, se a Prefeitura vai resolver, vai melhorar aquilo ali que acabou causando todo esse maquinário pesado nessa estrada que dá acesso a Sumaré, que dá acesso à comunidade. Qual que é a comunidade ali? Ali dá acesso a tanto a Sumaré como também a... Me fugiu o nome agora. Arraial dos Afonsos. Arraial dos Afonsos. Acabou me fugindo também, mas o Matheus falou aqui pra gente. Então, é o que a gente quer saber, isso. Como é que vai ficar essa situação daqui para frente? Coincidência ou não, dado o momento em que o serviço foi feito, mas fez um serviço ruim, um serviço porco, pelas metades. Se é para melhorar, excelente, a população agradece, merece.
Que bom ali que quem transita, principalmente ciclistas, a prefeitura disse que era para melhorar também o tráfego, o trânsito ali de ciclistas, porque tinha muitas reclamações dessas pessoas. Que bom que resolveu, mas não dá para entregar para a população um serviço meia boca. Custou dinheiro para fazer tudo aquilo ali. E aí coloca um maquinário, sai dali e fica nessa situação? É isso que a gente quer saber. Por que, se eles perceberam isso, e o que vai ser feito daqui para frente? A gente gira o assunto. Descarte irregular de esgoto no córrego da Cadeia voltou a ocorrer em Patos de Minas, Ludmila. O problema é recorrente e tinha promessa de ser resolvido pela Copasa. É a poucos metros do Fórum de Patos de Minas, entre estes galhos e matos, que está o problema. Esgoto da Copasa sendo despejado no córrego da Cadeia. Problema que já dura há anos e mostrado diversas vezes pelo jornalismo da NTV. Infelizmente, ela nos enganou mais uma vez. Continua mentindo que está resolvendo o problema. Mas aquilo ali é algo que é explicável. O que acontece? Eles têm um tal de bypass. Toda vez que entopem um esgoto ou fazem alguma coisa, infelizmente o bypass é um dreno, é um atalho que eles tiram da rede de esgoto para dentro da rede de água pluvial. E naquele canal ali tinha muitas ligações de esgoto. Então toda vez e de água pluvial, toda vez que entupir algo naquele sentido ali, que o esgoto não tem o caminhamento dele normal, vai acontecer aquilo lá. A verdade é que a Copasa mente muito, ela engana todo mundo, ela fala que está tratando X e não trata nem Y. O esgoto aqui despejado se mistura com peixes que estão na água do local. Aquilo ali é o esgoto sanitário, é o que sai do seu vaso, sai da sua pia de cozinha, que é tudo que você trata, que a Copasa te fornece de água, que volta para a rede de esgoto, ela é tratada como esgoto. Quando tem algum assunto que ela quer enganar ou fazer alguma coisa, não, isso é esgoto de pia, continua sendo esgoto, da mesma forma. Se ela cobra 70%, 80%, 90%, 100% igual chegou a cobrar de esgoto, de tratamento e coleta, então qualquer água que entra dentro da sua casa e sai, ela é esgoto. Essa é a questão, é o que a Copasa mesmo colocou nesse sentido aí. Então ali tem fezes, tem detergente, sabão, graxa, óleo, toda sorte de coisas que você tiver ali dentro do esgoto tem. O problema acende um alerta. O município não tem condições hoje de te mostrar uma planilha de fiscalização da Copasa, porque ele não fiscaliza, ele não tem dado, ele não tem nada. Simplesmente vai lá e faz um oba-oba e a merda continua do mesmo jeito. Pois é, a Copasa informou por meio de nota que a situação do córrego da Cadeia foi regularizada no início da tarde desta quarta-feira. Equipes técnicas constataram que havia um entupimento da rede de esgoto nas proximidades do manancial, transtorno que, segundo a Copasa, é causado pelo lançamento irregular de objetos sólidos nas redes coletoras. A empresa esclareceu ainda que a qualidade da água do córrego da Cadeia será monitorada nos próximos dias para garantir que não há lançamento irregular de esgoto neste local, Ludmila Bahia. Pois é, Odair, segundo o ambientalista, o problema é recorrente. A reportagem da NTV já mostrou algumas vezes essa situação e a Copasa diz que é por causa de um entupimento. Então, cada momento a gente tem aí uma causa. Então, a Copasa tem que fiscalizar, tem que estar mais próximo, tem que estar monitorando essas áreas com problemas frequentes para não deixar chegar nessa situação aí. Como fica o meio ambiente? Quanto tempo o meio ambiente vai ser reparado depois de a gente ver cenas como essa aí do esgoto jorrando? É isso que a gente tem que pensar, a gente tem que agir preventivamente, porque depois que o problema está instalado, fica muito difícil aí a gente reverter essa situação. Bom, mas ela identificou, consertou o problema depois dessa demanda repassada aí pelo jornalismo da NTV e a gente espera que essa fiscalização, com esse monitoramento, tanto nessa área aí quanto outras que frequentemente a gente mostra aqui no jornalismo, que tenha essa atenção devida da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O problema é que essa incidência de ocorrências relacionadas a esse descarte irregular de esgoto ali naquele local vai provocando um dano ambiental e chega um momento que fica irreversível, né? Acaba fazendo com que aquele manancial, com que aquela água, com que aquela região fique toda
podre, fica toda ali inclusive com contaminada no lençol, contaminada em toda aquela região, o que é um dano, acaba sendo irreparável aí com essa frequência desse descarte irregular de esgoto ali. Vamos fazer um intervalo rápido, aumento no número de ocorrências relacionadas ao uso de celular nas rodovias. Daqui a pouco a gente mostra, viu? A gente vai mostrar também o apelo de uma moradora de Presidente Olegário para conseguir cirurgia. Sem condições de atendimento e superlotação na UPA, a Secretaria de Saúde adota mudanças com horário estendido em unidades de saúde de Patos de Minas. E acusado de matar gerente de fazenda é levado a júri. Sem condições de atendimento e superlotação da UPA, a Secretaria de Saúde adotou mudanças com horário estendido em unidades de saúde de Patos de Minas. A secretária Ana Carolina Caixeta publicou o vídeo alertando sobre essas alterações. Visando melhorar aí o atendimento e a sobrecarga em que a UPA está passando agora, nesse período frio, com vários pacientes sintomáticos respiratórios e sintomas de dengue também, que a gente ainda está em surto de dengue, né, com grandes casos. A partir do dia 6, segunda-feira, as UBSs Itamaraty, Sebastião Amorim, Nova Floresta e Padre Eustáquio vão ter atendimento de demanda espontânea para qualquer pessoa da população sintomática respiratória ou sintomática de dengue, de 5 da tarde às 10 da noite. Lembrando que, nos outros períodos, todas as UBSs, né, todas as unidades de saúde, vão estar atendendo normalmente, tem teste de Covid também, vão estar atendendo seus sintomáticos de referência daquela unidade de saúde. E a partir de 5 da tarde, essas 4 unidades que eu citei vai estar atendendo a população em geral, como se fosse um atendimento da UPA ali, para ajudar a desafogar a UPA. Então, se você, caso leve de Covid ou de gripe, né, sintomática respiratória, tosse, febre baixa, dor no corpo, mal-estar, nariz escorrendo, rouquidão, ou diarreia, né, que é um dos sintomas de dor de cabeça de dengue, procure uma dessas 4 unidades de saúde que você vai ser atendido também para desafogar aí a quantidade exorbitante de pacientes que tem procurado a UPA. Então, mais uma medida aí, nós vamos ter esse atendimento de segunda-feira do dia 6 até o dia 30 do mês, de segunda a quinta-feira. Na prática, então, a mudança significa que durante o dia os pacientes devem procurar a sua unidade de saúde de referência, mas das 17 às 22 horas, as pessoas com sintomas gripais ou com suspeita de Covid e dengue devem buscar atendimento nas unidades que foram aí citadas pela secretária, que é do Itamaraty, Nova Floresta, Padre Eustáquio e Sebastião Amorim. Ainda segundo a secretária de Saúde, pacientes com sintomas respiratórios, Ludmila, representam atualmente 80% dos atendimentos na UPA, o que somado à epidemia de dengue tem causado aí esta sobrecarga. E a gente tem visto, o jornalismo da NTV tem sido acionado com muita constância por pacientes na UPA para justamente mostrar essa demora no atendimento. Mas daí não é um problema isolado desse período. Com muita frequência, o jornalismo da NTV também mostra a superlotação da unidade de pronto atendimento, reclamação, sempre aqui no jornalismo. Então, é preciso que a prefeitura também busque uma solução a longo prazo para evitar que pacientes esperem aí 5, 6, 7, 8, 9 horas, conforme a gente mostrou na semana passada, que pegou esse período aí de dengue com Covid, que tem recrutado mais os servidores da unidade de pronto atendimento. Mas é um problema frequente. Então, a gente vê aí a prefeitura atendendo a essa reivindicação dos pacientes de melhorar o atendimento, de diminuir o tempo de espera, mas também é preciso de pensar numa solução a médio e longo prazo. Se a gente tem aí uma promessa de zerar filas, de melhorar atendimento, que ele seja executado imediatamente com o devido atendimento, com a devida atenção à comunidade. Não é um problema novo, não começou no ano passado, no ano retrasado, já tem muito tempo que a gente vê essa reclamação, mas é preciso de alguém chamar o problema para si e resolver. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Chega aí de tanto descaso, de tanta demora.
de empurrar o problema, depois eu faço, depois eu arrumo a UPA, depois a gente contrata mais médicos. Não, se é um problema instalado, se é crônico, que ele seja resolvido agora. Então a gente tem esse problema, que bom que a Prefeitura tomou essa atitude, mas a gente espera também uma medida de médio e longo prazo para que os pacientes sejam atendidos com a dignidade, com a atenção que merecem. Essa é a frequência, é isso que a gente quer ver lá na UPA. Bom, vamos mudar de assunto. A incidência de acidentes de trânsito nas rodovias devido ao uso de celulares tem aumentado e preocupa as autoridades. O hábito recorrente do uso de smartphones se tornou uma das principais causas de acidentes de trânsito. Os motoristas dividem a atenção ao volante com mensagens de WhatsApp ou com o feed do Instagram. E basta um pouquinho de distração para se acidentarem. Desde 2016, houve uma mudança no Código de Trânsito brasileiro, no qual o motorista ele é agravado com uma sanção um pouco mais intensa para quem está utilizando o telefone celular. A gente lembra que o motorista não pode dirigir com apenas uma das mãos no volante, né? Então, se ele estiver com a outra mão solta, se não for para sinalizar, ele vai sofrer uma infração média, mas se a outra mão estiver manuseando o telefone celular, e é bem interessante a modificação do Código de Trânsito, que ela não exige que a pessoa esteja falando, utilizando o telefone para falar. O simples fato dele estar com o telefone na mão, que hoje em dia, né, é o que 99% das pessoas utilizam, mandando mensagem, olhando o WhatsApp, vendo figuras, o simples fato de estar com o telefone na mão já transforma a infração em gravíssima, né, e são 300 pontos aí e 7 pontos na carteira de habilitação. Até o momento, em 2022, foram registrados 38 acidentes, dos quais 41 pessoas ficaram feridas e 4 faleceram. Um levantamento da PRF mostra que a situação é preocupante, e no ano passado, um acidente ocorreu a cada 3 dias, devido à distração de condutores mexendo nos celulares enquanto dirigiam. No último ano, a Polícia Rodoviária Federal levantou uma estatística aí dos acidentes envolvendo o uso do telefone celular nas rodovias. Então, veja bem, esses 125, 127 acidentes que ocorreram aí, esses 10 óbitos, a gente estima que eles estão abaixo do que realmente foi. Porque muitas vezes a gente chega no local do acidente e não tem condições de avaliar que foi mesmo por causa do uso do telefone celular, ou muitas vezes o acidentado fica com vergonha de falar, né? E no caso do óbito também existe aí uma dificuldade de comprovar que eventualmente alguém estaria manuseando o telefone celular e causou esse acidente. Mas a gente imagina que esse número é muito maior e nós sabemos que dentro das cidades esse número chega a ser até 10 vezes maior, que são aquelas pequenas batidas, né, falta de atenção, mas são extremamente comuns, causadas justamente por isso, porque o motorista ele se distrai do trânsito, ele passa a olhar para o telefone e naquela rápida olhada no telefone, ele se desliga de uma tal forma do trânsito que para que ele volte a ter a plena atenção, estudos científicos comprovam aí que ele vai gastar de 3 até 7 segundos para se recompor. E isso pode dar um acidente, uma batida traseira, pode ser só danos materiais, mas pode chegar a alguns casos lamentáveis, inclusive se envolver motociclistas, de termos óbito. Então a gente pede aí uma conscientização maior dos motoristas, quando entrar no veículo, coloque no modo avião, né, ou pelo menos no silencioso, e só volte a utilizar o telefone quando chegar no seu destino. A gente mostra agora o apelo de uma moradora de Presidente Olegário que precisa realizar uma cirurgia na coluna. Sem condições de arcar com os custos do procedimento, a mulher pede ajuda. Luciana tem 41 anos. Trabalhou a vida toda como massoterapeuta, uma profissão que exigia muito do seu esforço físico. Há 3 anos, resolveu se dedicar aos filhos e começou a trabalhar em uma empresa no ramo de panificações. Mas após 3 meses no novo emprego, ela começou a sentir dores, fez alguns exames e descobriu que uma vida inteira de trabalho causou uma fibrose interna em sua coluna. Luciana precisou passar por uma primeira cirurgia. Desde 25 de 2020 que eu estou afastada, em fevereiro. E do nada eu descobri que eu tenho um problema de coluna. Fui em 2 especialistas antes e os 2 coloquei ficar numa cadeira de roda. De lá pra cá eu já passei 3 cirurgias, infiltração, faço tratamento. Meus medicamentos ficam na faixa de quase R$700 por mês. E eu acumulei uma dívida de 8 mil. E eu não tenho como pagar. O problema da coluna que eu tenho, o médico falou pra mim que infelizmente não tem cura na medicina. Já procurei outros especialistas. Eu tenho 4 parafusos, 2 placas. Fiz uma agora tem 15 dias por vídeo para descolar o meu nervo ciático. Chama fibrose.
E é uma dor insuportável que eu não desejo para ninguém. Por causa das dores intensas, ela precisa ser internada frequentemente e fazer uso de medicações caras para tentar amenizar a dor. Luciana conta ainda que a mudança em sua rotina tem afetado também o seu psicológico. Eu sou uma pessoa muito agitada. Então eu tinha que fazer tratamento, acompanhamento justamente por causa disso, porque eu fui proibida de um monte de coisa, um monte de limitações. E tá sendo muito difícil pra nós por causa dessas medicações, cara. Direto eu fico internada. Direto. Semana, não tem nem poucos dias, eu fiquei 12 dias internada. Aí depois eu fiquei mais uma semana pra fazer essa cirurgia. Tem 15 dias que eu operei de novo. E nisso vai só operando. Aí vai só dificultando as coisas. Ela, o marido e seus 2 filhos, de 3 e 12 anos, viviam em uma casa alugada. O salário do marido é suficiente para pagar apenas pela alimentação e outras despesas básicas da família. Por esse motivo, Luciana não consegue quitar a dívida que possui com o seu plano de saúde. Ela também precisa realizar uma outra cirurgia, porém o plano não cobre o procedimento. Eu vim em busca de ajuda financeiramente, para eu poder quitar essa dívida que eu estou devendo, né? No valor já de quase R$8.000 que eu estou devendo, e eu não tenho de onde eu tirar. E também para dar expectativa, né? Porque a gente não pode deixar de lutar, né? Porque é difícil, mas eu tô aqui como prova viva disso, porque fui designada por 2 médicos falando que eu ia ficar numa cadeira de rodas. No momento eu tô de pé, mas a gente não pode deixar de lutar, né? Então eu vim assim, pedir mesmo ajuda financeiramente e apoio, reza, essas coisas assim para me ajudar. Uma força moral também. Quem quiser ajudar a Luciana pode entrar em contato pelo 0 operadora 34 99926 8790 ou fazer um Pix para o 216 525 578 96 CPF. Quem quiser ir até a casa da Luciana, o endereço dela é Rua Terezinha Pereira Araújo, número 754, no bairro Aeroporto, em Presidente Olegário. Infelizmente, o drama vivido por Luciana é semelhante a muitos que a gente tem mostrado aqui, né, Ludmila? Essa falta, essa dificuldade, a questão financeira influenciando, procedimentos que não são encontrados aí na rede pública de saúde e quando tem, são muito demorados. Então, assim, é realmente um drama muito sério, uma situação muito complicada para quem trabalhou a vida inteira e agora passa por isso. Aí a gente tem visto uma avalanche de pedidos aí, principalmente de procedimentos, de tratamentos, de dinheiro para realizar cirurgias, como é o caso da Luciana. Ela já passou por outros, conforme a gente explicou na reportagem. Então, o sofrimento que ela vive é constante e já vem de tempos. E chegou numa situação em que ela precisa, com urgência, passar por mais uma cirurgia, por mais procedimentos. E ela acabou contratando um plano de saúde, mas acumulou dívida porque também não consegue pagar. Então, o grito dela é desesperador. Para alguém assim, por favor, me ajude, ou um mutirão de pessoas ajudá-la para que ela consiga amortizar essa dívida, para conseguir acionar o plano de saúde para realizar os procedimentos dos quais ainda precisa passar, porque de fato o sistema público não tem conseguido atender a toda essa demanda e a gente tem visto isso com muita frequência. Então aí o pedido, o apelo da Luciana para que ela possa juntar esse dinheiro e assim seguir com os tratamentos médicos necessários. Olha, foi a júri nesta quarta-feira um idoso de 82 anos acusado de matar a tiros o gerente de uma fazenda na região de Vargem Grande, em Presidente Olegário. Antônio José Pereira, mais conhecido como Juquinha, é denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio qualificado com motivo fútil e motivo que impossibilitou a defesa da vítima. O homem assassinado, Vanildo Soares Moreira, era gerente de uma fazenda arrendada pelo acusado. A localidade fica no distrito de Vargem Grande, em Presidente Olegário. No dia 17 de novembro de 2015, o idoso, que na época tinha 78 anos, atirou 6 vezes contra o gerente da fazenda. Todos os disparos acertaram Vanildo. Em júri, o acusado disse que não se lembrava de quase nada no momento dos disparos. Eu lembro também, ó, que eu fui chegando, ele virou, que ele viu o carro,
ele virou com uma coisa, não sei se é um ferro, que estava assim, não sei bem o que. E me gritou com o nome, sabe? Eu não lembro mais. Seu Antônio Juquinha é bastante conhecido em Presidente Olegário. Por esse motivo, a assistência de acusação pediu o desaforamento de comarca. É quando um caso não é mais julgado em sua cidade de origem, mas sim em outra região, outra comarca. No caso, seu Antônio foi julgado em Patos de Minas para não haver parcialidade sobre o caso. Só assim, o réu seria julgado de forma justa. O idoso se apresentou à polícia logo depois do assassinato. Ficou detido por 3 meses e até então respondia o homicídio em liberdade. De acordo com a defesa de Antônio, o idoso por vários anos mantinha o contrato de arrendamento de terras, porém o gerente da fazenda teria avançado o limite de 200 hectares contratados, chegando a prejudicar a família do acusado. Ainda de acordo com a defesa, o idoso obteve na justiça um documento de reintegração de posse que impedia o arrendatário de usar o terreno. Mesmo com as terras em litígio, na justiça, o gerente da fazenda estaria fazendo chacota de seu Antônio. Segundo o advogado de defesa, seu Antônio agiu no calor da emoção. Outra hipótese levantada seria a legítima defesa, já que Ivanildo teria pegado um objeto e ido contra o acusado. Houve, durante a instrução do processo, circunstâncias que nos levam a entender que o senhor Antônio agiu sob a excludente da ilicitude da legítima defesa. E existe também, né, de forma bastante evidente também no processo, que ele estava sob domínio também de uma violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação daquela vítima. Na visão do assistente de acusação contratado pela família de Ivanildo, Antônio planejou a morte do gerente de maneira fria e fútil. Ele agiu premeditadamente, ele esperou o réu ficar sozinho e quando estava sozinho ele foi e aproveitou do momento para matá-lo de maneira covarde com 6 tiros, sendo 3 na cabeça. Então não há dúvida que foi premeditado e mais do que premeditado, uma ação absolutamente reprovável, né? Na medida em que dos 6 tiros, 3 foram desferidos quando o réu estava caído. A defesa pediu pela absolvição do caso e a derrubada de todas as qualificadoras mencionadas na denúncia. A defesa trabalha de forma muito firme na absolvição do senhor Antônio hoje aqui nesse julgamento. Sim? Mas nós entendemos que, pelo fato da defesa ser ampla, nós devemos estabelecer para os jurados também algumas condições que levariam, se acaso os jurados entenderem que ele praticou um crime de homicídio, ao privilégio, que levariam a um homicídio privilegiado. Já a assistência de acusação pedia para que Antônio fosse julgado de maneira normal, sem pesaridade e condições de saúde. A discussão de dívida. O senhor Ivanildo era um simples funcionário que não tinha nenhuma relação com o senhor Antônio Juquinha, e o senhor Antônio Juquinha mesmo disse que tinha apreço por ele, que era uma pessoa afável, cordial, amável, portanto ele matou absolutamente à toa. O resultado desse julgamento ainda não foi informado à imprensa. Análise terminando, NTV News também, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta com mais informações, lembrando que às 11h30 a gente começa com 30 minutos, aí tem a sequência do nosso telejornalismo e a gente sempre espera por você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, boa noite. Boa noite e até amanhã.